A graça e a paz do Senhor. Privilégio sempre grande estar aqui. Eu queria ler com os amados irmãos Lucas, capítulo 2, a partir do verso de número 8. Lucas, capítulo 2, a partir do verso de número 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Depois de 400 anos de silêncio, Deus começara a se manifestar. Primeiro para Zacarias, quando lhe anunciou por meio do anjo Gabriel o nascimento de seu filho, que deveria ser chamado de João. Depois, por meio do mesmo anjo, visitou Maria de Nazaré, para anunciar-lhe o nascimento do Filho do Altíssimo, de quem ela seria a mãe. E agora, os pastores eram visitados na vigília da noite por anjos que lhes avisaram que nascera para a humanidade o Salvador. O contexto em que viviam os pastores era de opressão generalizada. Opressão política. Os romanos dominavam Israel, controlando inclusive a sucessão sacerdotal. Então tinham também a opressão religiosa. O povo, representado pelos pastores, não sabia se deveria ouvir aos sacerdotes, marcados pela corrupção, chamados de saduceus, ou ouvir os fariseus, marcados pela hipocrisia, que ensinavam uma coisa e viviam outra. Além disso, eles tinham opressão econômica, uma vez que a voracidade dos romanos, por meio de impostos abusivos, corroía toda a economia de Israel. E eles tinham opressão espiritual. O padrão moral e ético de todos estava marcado pela perda de valores e havia um verdadeiro descaso para com a desobediência à lei de Moisés, a quebra dos valores de Deus, o que inclusive geraria mais tarde a pregação de João Batista. Era a primeira manifestação pública da Trindade em mais de 400 anos. Todas as outras manifestações haviam sido em caráter particular. Lá para Zacarias, para Maria de Nazaré, para José o carpinteiro. Mas essa não, essa o anjo trazia uma boa notícia para todo o povo. E os pastores viram. A gente nem sabe quantos pastores eram. E o anjo
trazia uma grande notícia. Nascera o Salvador. É importante enfatizar que ele anunciava um Salvador, não um juiz. Embora Jesus terá o seu momento de juiz. Ele anunciava um Salvador, não um rei. Ainda que Cristo seria entronizado Rei dos Reis. Eles anunciavam um Salvador, não um perdoador de plantão, apesar de Cristo ser aquele que perdoa todas as nossas iniquidades. Eles anunciavam um Salvador, não um médico, embora Jesus seja aquele que cura todas as nossas enfermidades. Eles anunciavam um Salvador, não um Senhor, apesar do fato de que Jesus é necessariamente o único Senhor. A humanidade precisa de um Salvador. Alguém que, diante da opressão política, da opressão espiritual, de toda sorte de opressão, nos emule com fome e sede de justiça, que nos fará reagir aos opressores. A humanidade precisa de um Salvador, que nos leve adiante da opressão política a ter fome e sede de justiça, que é o que nos fará reagir diante da opressão econômica e diante de toda a maldade. Precisamos de um Salvador que nos conscientize da necessidade de formar comunidades no meio da opressão econômica. Precisamos de um Salvador que nos ensine que o bem de todos só vai acontecer se a gente vencer a pobreza. Precisamos de um Salvador que, diante da opressão religiosa, seja o modelo a seguir, nos libertando dos que, em nome da fé, escravizam o povo. Precisamos de um Salvador que, diante da opressão espiritual, nos tire do inferno, assim como tire o inferno de nós. Precisamos de um Salvador que não apenas nos perdoe, mas nos transforme. Uma vez que ser perdoado sem ser transformado é como trocar de roupa sem tomar banho. Continua tudo sujo. Precisamos de um Salvador que nos cure, mas não apenas nos cure, nos garanta a ressurreição. Porque toda cura é remendo. Nosso inimigo é a morte. E a ênfase não é retardar a morte, é vencer a morte. E essa foi a grande notícia. Nascera o Salvador. Agora tínhamos a quem chamar. Agora tínhamos por quem gritar. Esse Salvador é capaz de nos libertar de qualquer poder ou pecado que nos oprima. Esse Salvador só não nos salva daquilo que nós não quisermos ser salvos. Os que recusam-se a admitir a condição de pecadores e de que precisam de regeneração, não poderão ser salvos pelo Salvador, porque o Salvador, ele veio para libertar os homens dos seus pecados, as mulheres dos seus pecados, as crianças dos seus pecados, a vida dos seus pecados. O Salvador é o grande libertador, mas há pessoas que não querem ser libertas, que inclusive são equivocadas, elas chamam de prazer o que é mera opressão. Elas chamam de alegria o que é mera zombaria. Elas chamam de justiça o que é mera exploração. E elas se recusam a reconhecer o pecado. Aí não há salvação, porque não há consciência da necessidade de salvação. Não há consciência da necessidade do Salvador. Logo, não há um grito por libertação.
Depois de lhes anunciar o nascimento do Salvador, os anjos se retiraram, foram para o céu, segundo o texto, e deixaram com os pastores a responsabilidade histórica. Ou seja, caberá a eles decidir se vão ou não ao encontro do Salvador. Eles acabaram de ser avisados. Olha, nasceu o Salvador. Vai libertar vocês da opressão de dentro e de fora. Agora, vocês o acharão. Ele vai estar numa manjedoura, envolto em panos, mas vocês têm de ir lá. Então, os anjos os deixaram com a responsabilidade histórica. Cabe a eles ir ou não ao encontro do Salvador, que os aguarda numa manjedoura, um lugar de humildade, que os obrigará a se ajoelharem, se quiserem ver a criança, se quiserem se aproximar do menino. E é nesse lugar de humildade onde o Salvador espera a todos nós. Entre um Natal e outro, e quantos já não comemoramos, somos desafiados a de joelhos encontrar o Salvador, a partir da nossa confissão de pecadores e fracos, que reconhecem sua profunda necessidade do Salvador, que é Cristo, o Senhor. Gente que reconheça que viver é cumprir toda a vontade de Deus, toda a vontade da Trindade, uma vez que qualquer coisa fora da vontade da Trindade é disfuncional. Disfuncional. Gente que atente para essa realidade, que tudo que é fora da vontade da Trindade é disfuncional e mais, atenta contra a manutenção do próprio universo. Gente que sabe que sem Cristo não poderá ser como Deus os deseja e nem fazer o que Deus quer. Entre um Natal e outro, nós temos de viver a encontrar o Salvador todos os dias. Principalmente no país onde estamos vivendo. Nosso país se tornou um país inimaginário, o inimaginável, que sofre uma involução radical, inclusive extrema. Essa involução que nós sofremos se anuncia por meio da mudança radical dos paradigmas. Paradigmas de governança, não é? Então, essa mudança de padrão se apresenta por meio de novos serviços, que agora dão conta do que será a história do Brasil. Serviços que substituem os antigos serviços e foram impostos à população. E é uma população também inimaginável, porque é uma população inerte. Então, de fato, nós estamos diante de um movimento involucionário, que os maiores revisionistas jamais imaginariam. Destes que merecem estar estampadas nas camisetas, né? Que coisa! Vamos ver os serviços que mudaram no nosso país. O serviço do meio ambiente se fez serviço da degradação ambiental. O serviço da agricultura virou o serviço do agronegócio e da expansão agronegocial. O serviço da economia agora é serviço da especulação financeira. O serviço da justiça virou serviço da punição seletiva. O serviço da educação e da cultura foi feito o serviço da idiotização tecnoide. O serviço de direitos humanos será serviço de catequização imoral.
O serviço de Minas e Energia se fez serviço do Terror Friday de entregação via liquidação da soberania. O serviço de Indústria e Comércio virou serviço de estrangeirização. O serviço do Trabalho e Previdência Social virou... não tem mais serviço do trabalho ou do trabalhador e a Previdência evoluiu para a indigência. Acabou. E o serviço de saúde será serviço da doença lucrativa, onde cada vez mais será cada vez menos. O Banco Central será livremente escravo da agiotagem oficial. O judiciário será tão eficaz quanto marinheiros em território onde não há mar nem rio navegável. O serviço de segurança pública se tornou serviço de genocídio dos povos originários, dos quilombolas e dos negros e negras em geral, com ênfase nos jovens e dos pobres. Nesse país inimaginável, os militares passaram a fazer política e os políticos passaram a prestar continência. E a Carta Magna? Dizem que nunca chegou aos destinatários. Parece que um funcionário precarizado do serviço de correio, que também será entregue, extraviou a carta em alguma encruzilhada da história. Parece que nesse país agora, o que se chama de democracia é de fato governo do demo. E é hilário que o nome desse país seja vermelho, que é o significado da palavra Brasil. E tudo isso apoiado por religiosos, que juram também falar da criança. E nessa hora, a gente pode ser tentado a perder a esperança. A gente pode ser tentado a pensar que a criança não faz diferença. Mas é Natal. Então é sempre bom prestar atenção nos sinais semeados pelo Filho de Deus. Note e anote. Ele veio por amor aos seres humanos, mas preferiu nascer entre os animais. Sua pretensa religião tinha templo e vários locais de reunião, mas ele foi achado na estrebaria. Sua pretensa religião tinha muitos clérigos, mas ele mandou chamar pobres ovelheiros pobres. Ele foi anunciado por profetas que, depois de perseguidos ou assassinados pelos religiosos, foram aclamados pela religião que os matou. Ele veio no meio dessa religião, mas não avisou os religiosos. Ele ficou no meio dessa religião sem ser percebido pelos ministros religiosos por quase 2 anos. Até que uns magos do Oriente viram uma nova estrela no universo, surpreendendo aquela religião que não olhava mais para o céu. Aliás, o político que convocou os religiosos e foi atendido, fingindo colaborar com a sede de adoração ao Deus Filho, expressa pelos magos, foi quem mandou matar a criança da profecia e, para atingi-la, matou toda criança que julgava poder ser o filho ou a filha de Deus. O Deus Filho sobreviveu e ressuscitou para dar um novo começo a quem o quiser, por fé, e para demonstrar que é possível, pela militância inerente ao amor, triunfar sobre a barbárie, triunfar sobre o barbarizador. Ao comemorar o Natal, nós cristãos comemoramos o maior presente que a humanidade recebeu. O maior, o mais importante e o definitivo. Estamos falando da salvação da humanidade por meio de Cristo Jesus. Naquela noite extraordinária, os anjos avisaram aos pastores que a promessa de Deus estava sendo cumprida. O Salvador do mundo chegara. E mais tarde,
descobriríamos que o Salvador do mundo era, em carne e osso, uma das pessoas de Deus. Mais precisamente, o Deus Filho. O Todo-Poderoso Deus tinha mandado a nós uma das pessoas toda-poderosa. Assim, o Todo-Poderoso Deus Filho estava entre nós. Mas estava em carne e osso. Estava como uma criança frágil. Estava no mais pobre dos lugares. Estava ao alcance de todo ser humano. Por isso, com o passar do tempo, à medida em que os cristãos comemoravam tão grande presente, foram se dando conta de que a melhor maneira de celebrar esta chegada maravilhosa e salvadora era imitar Deus, enviando o melhor presente que pudesse à humanidade, a sua própria vida, a sua militância, as suas boas obras, a sua mensagem, a sua pregação, a sua fraternidade, o seu amor, o seu perdão, a sua garra, a sua fé. De fato, esse é o estilo de vida cristã, pois as boas obras constituem um dos frutos da salvação. Como nos informou o apóstolo Paulo, as boas obras formam a ambiência, o ambiente preparado por Deus de antemão para que andássemos nesse ambiente. A data escolhida no Ocidente para celebrar o nascimento do Salvador se aproxima. Tomara que nós vençamos todos os desvios. Tomara que nós vençamos todos os desvios, a começar pelo desvio do consumismo. Tomara que nós nos tornemos aquele que afirma a existência do outro, da outra, do próximo, da próxima. Tomara que nós vençamos todos os desvios e nos aproximemos da criança, cônscios dos nossos pecados e da necessidade de nascer de novo todos os dias, de regeneração. Tomara que nós nos vençamos todos os desvios e nos aproximemos de todos do mesmo jeito que o Cristo se aproxima, amando e querendo ver todo mundo salvo, liberto, regenerado, gente como gente deve ser. Que aproveitemos essa festa para convidar todos a virem a Cristo, mas principalmente para levar Cristo a todos. Que encorajemos a todos ao amor fraternal, para que a festa seja não apenas a festa do fim do ano, mas a festa que dure o ano todo. Como disse um poeta, nessa data de paz nasceu tal rei que traz justiça, liberdade, via social que ele refaz, e traz-nos igualdade, plastifica sua bondade, que muda de verdade a casa mais empobrecida, distribuindo muita vida, mesmo aos opressos, aos abandonados. Semeia tal amor que traz-nos unidade, que por meio do seu reino nos refaz humanidade. Que seu Natal seja feliz. Que nesse Natal o Espírito Santo possa visitar a sua alma e dizer para você: é preciso renascer. É preciso renascer. Como Jesus disse a Nicodemos, é preciso renascer. É preciso nascer de novo. É preciso ser regenerado. Não é
Mudança de comportamento é mudança de natureza. É preciso renascer para ser gente como gente deve ser. Gente como Jesus de Nazaré. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. O libertador e aquele que nos torna guerreiros da vida, do amor e da bondade, através da doação, da entrega, do amor. E é isso, só isso, que nos fará vencer a opressão em todas as suas manifestações. Porque Jesus Cristo tira a gente do inferno e tira o inferno da gente. É preciso renascer para poder enfrentar o mal, para não titubear diante das trevas e para manter a esperança, mesmo quando o céu parece se recolher. E aí a gente é capaz de olhar para além das nuvens carregadas de dor e ver o sol da justiça que se levanta sobre nós, trazendo salvação nas suas asas. Que Deus nos abençoe.